religião. Então é um estudo muito importante para todos nós. E às 4 da tarde se inicia agora no sábado o estudo das obras da Joana de Ângeles. Estamos estudando agora o livro Desperte e Seja Feliz. E vocês podem participar, é um estudo aberto ao público. E também nós teremos a Juventude Espírita às 4 horas da tarde, concomitante com o estudo das obras da Joana de Ângeles. E na próxima semana, passando essa na outra, dia 16, iniciamos o estudo da obra Evolução em Dois Mundos, presencialmente aqui na casa, às 4 da tarde. E o ED todo domingo vai ocorrer. E como vocês já estão sabendo, 6h30 a palestra. E a evangelização infantil também. Então, nós vamos ler um trechinho da obra Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a página 70, que nos diz: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres. Se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça ao seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Então, com essa mensagem, que nós possamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, mentalizar o rosto sereno do nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje, recebendo as bênçãos dessa casa, as energias inspiradoras que nos auxiliarão para a nossa transformação moral e espiritual, para a nossa renovação mental. Senhor Jesus, muito obrigada por nos permitir nos reunir hoje nesse banquete espiritual de luz e de conhecimento. Rogamos ainda, Mestre amado, ao teu coração amoroso, que inspire a nossa irmã Adriana para que suas palavras falem aos nossos corações, nos inspirando os mais belos sentimentos e pensamentos. Pedimos ainda que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nosso Evangelho de hoje terá como tema simplicidade e humildade, virtudes do coração, com a nossa amiga e irmã Adriana Paulo. Seja bem-vinda. Boa noite. Eu acho que não, um pouco alto. Baixa um pouquinho. Pronto. Obrigada, Enzo. Bom, gente, vamos então dar início ao nosso estudo do Evangelho. Aí a gente não está estudando ele de maneira sistematizada, como a gente fazia antes, item por item, porque nós estamos estudando as temáticas do Evangelho, né? Os temas que estão dentro do Evangelho. E hoje, especialmente, a gente vai trabalhar o tema A Pureza de Coração, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata aí da interpretação de alguns versículos de São Marcos e de Mateus. E aí esse capítulo não é tão longo, ele é curtinho. Depois, se vocês se interessarem, poderão até ler ele com calma em casa, porque ele tem alguns itens: deixar de guiar minhas criancinhas, pecado por pensamento e o adultério, a verdadeira pureza e as mãos lavadas, escândalos, e no final a instrução dos espíritos, com bem-aventurados os que possuem os olhos fechados, tá? Então é um capítulo relativamente curto, mas é um capítulo muito importante. Por quê? Porque quando a gente lembra do Sermão da Montanha, a gente lembra que foi durante a pregação do Sermão do Monte que Jesus nos apresentou as bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? De um modo geral, a gente pensa nas bem-aventuranças como um texto bíblico, como uma condição
né, de estado de espírito. Normalmente a gente pensa nas bem-aventuranças como a conquista, né, de uma virtude espiritual. E na realidade, Jesus, quando ele proclama as bem-aventuranças, ele está nos ensinando a escalar uma grande montanha, a realizar uma grande jornada, né, uma jornada interior. Por isso que o convite dele é para que a gente vá escalando pouco a pouco as nossas próprias deficiências e vá vencendo pouco a pouco essa escalada íntima. É por essa razão que a primeira bem-aventurança é justamente bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo anterior. Por que ela é a primeira bem-aventurança? Porque ela é a base da construção de todas as outras virtudes. Nenhum de nós conseguirá adquirir pureza de coração, mansidão, misericórdia. Nenhum de nós conseguirá desenvolver as virtudes que ele apresenta no Sermão da Montanha se não desenvolve primeiro humildade. E a humildade, ela é uma característica da pureza de coração. Ninguém consegue ter o coração puro se não aprendeu a desenvolver simplicidade e humildade. Por isso que o convite dessa segunda bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, é um convite para que a gente repense a primeira bem-aventurança e traga ela para a nossa vivência, para a nossa prática. Porque se eu ainda não consigo ser humilde, se eu ainda não desenvolvi humildade, eu não tenho como desenvolver pureza de coração. Porque a pureza de coração inicia-se pela humildade. Então, se a gente pensar na pureza do coração como resultado da construção da simplicidade da humildade, nós vamos chegar à seguinte constatação. Jesus, quando ele recomenda a todos nós que nós construamos no nosso íntimo a pobreza, né, a simplicidade, ele não está falando da pobreza material. E nem ele está dizendo que nós devemos ser ignorantes, que não devemos buscar o conhecimento, desenvolver a inteligência, porque uma das asas da nossa evolução é justamente a inteligência. A outra asa é a moralidade. Quando ele nos convida, lá na primeira bem-aventurança, quando ele nos declara nessa escalada, muitas vezes árdua, da nossa transformação íntima, quando ele diz que o primeiro passo para escalar a montanha da nossa própria evolução é ser pobre de espírito, ele nos está dizendo que nós devemos abandonar o conhecimento, a intelectualidade, o desenvolvimento intelectual, a inteligência. Pelo contrário, ele pede que a gente se desfaça da pobreza da ignorância. Tanto que o convite seguinte é para que a gente desenvolva pureza de coração. E aí a pureza para a qual Jesus nos convida não é a pureza exterior, aquela que foi praticada pelos fariseus, que era apenas a pureza da aparência. Não é dessa pureza também que ele está falando. Por isso que nesse capítulo tem um item que ele chama mãos lavadas. Porque era o costume, era um hábito das pessoas, à época de Jesus, ao sentar à mesa, lavar as mãos. E quando alguém não fazia isso, essa criatura era repreendida, porque era muito mais importante ter as mãos lavadas do que ter o coração isento de qualquer maldade. Como a gente vê muito em determinadas tradições religiosas, até hoje, o ritual é muito mais importante do que a vivência e do que a prática. Então, às vezes, o ritual, o exterior, aquilo que os outros estão vendo, é mais importante do que aquilo que se passa no meu íntimo, que se passa no meu coração. Então, aqui, a gente compreende que a humildade, ela não surge nem com a pobreza e nem com a ignorância.
É uma coisa que nós precisamos entender. E além disso, a gente precisa lembrar que a humildade é um talento celeste. É a conquista de uma virtude. E toda virtude só se desenvolve a partir da nossa própria escolha, a partir da nossa própria vontade. Nós não nascemos sabendo ser humildes, sabendo ser puros de coração. Nós vamos desenvolvendo esses talentos, essas virtudes ao longo da nossa vida. A humildade, como diz o benfeitor Emmanuel, é a atitude da alma que esquece a própria luz para acender a luz dos outros. Porque aquele que se envaidece da luz que carrega, e a luz você pode interpretar como o dinheiro, como os bens materiais, como a beleza física, como o conhecimento, todas as nossas vantagens. Porque dentro da perspectiva humana, a gente acha que porque tem mais que os outros, vive uma vida melhor que os outros, a gente é de certa forma privilegiado, abençoado. E isso fica parecendo muitas vezes nosso orgulho, nossa vaidade. Porque é como se Deus nos privilegiasse e punisse os outros por isso. E quando a gente tem humildade, e a humildade é fundamental para se desenvolver pureza de coração, quando a gente tem humildade, o benfeitor Emmanuel nos lembra que ela é uma atitude que esquece, né? A atitude daquele ser humano que esquece, que apaga a sua própria luz para que o outro resplandeça. Que foi o que Jesus fez com os apóstolos. Jesus se apagou diante da multidão, se apagou diante dos apóstolos, que eram criaturas humanas e com defeitos, como todos nós. Ele diminuiu a sua luz para que ele pudesse conviver de igual para igual com aquelas pessoas. Ou seja, ele desenvolveu humildade. Porque ele poderia, como filho, né, de Deus, como o Espírito mais perfeito que veio à Terra, como aquela criatura encarregada pela missão de renovar, de regenerar o planeta, ele poderia ter chegado aqui em outras circunstâncias. Ele poderia ter nascido no mais suntuoso de todos os castelos do planeta Terra. E, no entanto, ele decidiu nascer em uma manjedoura, no meio dos animais, sem nenhum recurso. Então, quando a gente fala, né, de pobre em espírito, nós estamos falando da situação daquele que decidiu se melhorar. Porque uma coisa é pobre em espírito, outra coisa é pobre de espírito. São duas coisas completamente diferentes. Porque pobre de espírito, normalmente somos nós quando somos orgulhosos, vaidosos, quando carregamos as nossas mazelas. Empobrecemos o nosso espírito quando achamos que pela nossa condição social, pela nossa religião, pela situação que vivemos, somos melhores que os outros. Aí nós somos pobres de espírito. Mas Jesus está falando da pobreza do pobre em espírito, aquele que vai reduzindo gradativamente a pobreza da sua própria ignorância e vai buscando se conhecer, se melhorar. Por quê? Porque quem desenvolve pureza de coração, com certeza já conquistou a humildade. Será que a gente pode dizer que nós já somos puros de coração? Porque o puro de coração é aquele que não julga, é aquele que olha sem o olhar do julgamento, é aquele que não carrega no coração a amargura da maledicência. O puro de coração é aquele que consegue perceber o mundo com a inocência de uma criança, porque Jesus disse que serão puros de coração aqueles que se assemelharem a uma criancinha. E ele está falando da infância na condição da pureza, da inocência,
porque nós sabemos que aquele espírito que reencarna, ele é muito antigo. Ele não estava falando da infância física, mas ele estava falando no sentido de infância, no sentido de inocência. Então, quem olha para o mundo com a alegria, com a curiosidade, com a inocência de uma criança, segundo Cristo, é verdadeiramente puro. As crianças, quando elas estão brincando, se vocês observarem de um modo geral, quando a gente observa as crianças brincando, elas estão brincando, daqui a pouco há uma confusão. Aí elas brigam, se estapeiam, uma sai chorando para um lado, outra sai chorando para o outro. 10 minutos depois, onde é que elas estão? Tudo junto de novo brincando. Tudo junto de novo brincando, porque não guarda mágoa, não guarda rancor, não deseja se vingar do colega. E nós, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos fere, meu amigo, aí sai de baixo. Aí a gente se zanga, a gente se irrita, a gente se aborrece, a gente se intriga, a gente fala mal da pessoa. E aí onde está a tal da pureza de coração? Mas a gente está todo final de semana rezando na igreja, no culto, na casa espírita. Então, essa pureza de coração de que o Evangelho nos fala é a pureza da infância, não da infância material, mas da infância no sentido de conquista de uma virtude. É uma construção, porque se nós pensarmos em toda a caminhada que nós já fizemos até aqui, e mesmo que você não seja reencarnacionista, porque quem é espírita sabe que a reencarnação é um fato, que nós estamos aqui numa escalada evolutiva, que nós já fomos muito piores do que nós somos hoje, que hoje nós estamos muito melhores do que nós já fomos, porque essa é a nossa melhor encarnação, que essa é a última. E com certeza daqui a 100, 200, 300, 400 anos nós seremos muito melhores do que nós somos hoje. Porque a natureza, ela não regride. Nós não regredimos, nós progredimos sempre. É uma lei. É a lei do progresso. Tudo evolui. Então, imaginemos que nós ainda não conseguimos desenvolver a pureza e a simplicidade. A gente ainda não consegue. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu nem a humildade. Normalmente a gente gosta de ser comparado com quem está abaixo da gente. A gente nunca se compara com alguém que está acima da gente. Porque quando a gente se compara com alguém que está acima da gente, geralmente a gente sofre. A gente se acha menor, a gente se acha incompetente, a gente se acha insignificante. Normalmente a gente só gosta da comparação quando a comparação é feita com alguém que está numa situação pior que a gente. Quando alguém está numa situação melhor do que a gente, que compara a gente com alguém que está numa situação melhor, a gente fica ofendido. E nós temos adoecido muito com essa história da comparação, porque a gente olha para as redes sociais, envenena o olhar, envenena o nosso coração, porque a gente se compara. E a gente só se compara com aquela falsa aparência de beleza. Porque não se enganem, minha gente, todo mundo que posta uma foto no Instagram usa no mínimo um filtro, né? Então, às vezes a gente se engana com aquela falsa aparência de beleza, a gente se engana com aquela falsa aparência de ser idolatrado, porque alguém comenta, tá linda, maravilhosa, e a gente acha que já virou ali o popstar. Porque o nosso ego é muito grande. E às vezes só precisa isso aqui para que ele se infle. E a criatura egoísta e orgulhosa, especialmente a orgulhosa, ela não gosta de ser comparada com quem está numa situação acima dela, porque se sente humilhada. Então, quando a gente olhar para nós mesmos e compreendermos que nós ainda não desenvolvemos nem humildade, nós vamos entender que nós estamos longe de alcançar a pureza de coração. Sabe por quê?
Porque o puro de coração, diz o benfeitor Emmanuel, enxerga Deus em toda parte. Enxerga Deus em todas as criaturas. Então, aquele que é puro de coração, ele pode ter um monte de problema com aquele familiar, pode ter um monte de problema com alguém no seu trabalho, pode ter problemas seríssimos com um colega, com alguém na sua rua, na sua cidade, aquelas criaturas que muitas vezes nos chamam de inimigos. A gente pode ter um monte de problema, mas a gente olha para aquela pessoa e a gente sabe, Deus está em mim, mas também está nela. Deus me ama, mas também ama ela. Deus vai me ajudar, mas também vai ajudar aquela criatura. A pureza de coração me ensina exatamente isso. Então, por mais que eu deteste aquela pessoa, que eu odeie aquela pessoa, que eu queira o mal daquela pessoa, eu preciso admitir que Deus me ama tanto quanto ama o pior criminoso da humanidade. E Ele vai me dar as mesmas oportunidades de melhorar e de crescer, mas também vai dar para ela as mesmas oportunidades. Porque isso é pureza de coração. Por isso que lá em São Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não é que a gente vai chegar nos céus e vai dar de cara com Deus. Não, é porque nós desenvolveremos a capacidade de ver Deus em todas as criaturas, de enxergar Deus nos animais. Ele não falou de pessoas, viu, gente? Falou de criaturas, nos animais, nas plantas, nas pessoas. Nós seremos capazes de ver Deus em todas as criaturas. Isso aqui é tão importante da gente compreender, porque se a gente compreendesse isso aqui, de verdade, a gente não andava por aí matando passarinho com baladeira. E nem usava espingarda para caçar. Muito menos faria o que eu vi ontem uma pessoa fazendo no trânsito. Ia atravessando um animal silvestre e a pessoa fazia questão de passar por cima dele, para ele ficar pregado no asfalto. A gente não deixaria os cães passar fome. A gente não judiaria dos gatos. Não prenderia passarinhos em gaiolas. Se nós realmente tivéssemos a capacidade de ver Deus em todas as criaturas, a gente nem comeria nem carne, nem peixe, nem nada que nada, nada que voa, nem nada que nada que voa, e nem nada que anda. A gente não comeria os bichos. Mas a gente ainda não consegue, e está tudo bem, porque nós estamos num processo de crescimento, de melhoria. Chegará o tempo, chegará o dia em que nós conseguiremos ver Deus em todas as criaturas. Tem uma música do Roberto Carlos, que eu não sei nem de que ano é. Eu era adolescente, meu pai tem todos os LPs do Roberto Carlos, ele tem quase 1.200 LPs guardados em casa. Eu disse para ele que eu não quero essa do que eu quero, nem são esses LPs. Ele tem um LP do Roberto Carlos que tem uma música que chama, que eu lembro muito, que é As Baleias. Todas as vezes que eu ouvia aquela música eu chorava. Porque a música inteira é a história da caça à baleia em alto mar. E a minha mãe não entendia por que eu chorava. Nem eu entendia por que eu chorava, porque eu era uma criança, né? Então eu ouvia aquela história e eu achava muito triste. E hoje em dia eu entendo por que naquela época eu chorava. Chorava porque aquilo já me tocava. Saber que aquelas criaturas gigantescas que estão ali dentro do oceano, sem fazer mal a ninguém, só colaborando com o equilíbrio do planeta para que a gente possa se manter vivo, tem alguém, e são muitas pessoas que perseguem, que matam por esporte. Não é nem para comer. Então nós estamos muito longe, porque a gente faz isso com as baleias, a gente faz isso também com as crianças do Irã, do Iraque, no Afeganistão. A gente faz isso com os venezuelanos que estão nas ruas, em Teresina, nas cidades, pedindo. A gente faz isso, a gente ignora completamente aquela pessoa que para a gente no semáforo e pede um trocado, aquela que bate na porta da nossa casa.
e pergunta se tem algum alimento. A gente faz isso com a nossa família. Às vezes tem um familiar dentro de casa, passando por dificuldades, adoecido, vivendo um alcoolismo, vivendo uma dependência química. E a gente ignora completamente porque a gente não tem ainda a capacidade de ver Deus nas criaturas. A gente ainda não consegue fazer isso. Por essa razão, Jesus nos convida a olhar para dentro de nós e a perceber que o egoísmo e o orgulho excluem toda possibilidade de, por enquanto, desenvolvermos pureza de coração. Eita, Adriana, o negócio é sério. É sério. Por quê? Porque se a gente for peneirar o cascalho das nossas imperfeições, o que vai sobrar de virtude é muito pouco. Porque a gente é manso até que pise no nosso calo. A gente é bondoso até o momento em que a gente não é enganado. A gente é pacífico até a hora que não mexe com os nossos brios. A gente é tolerante até o momento em que não nos caluniam. Então, esse processo todo de que eu estou falando é a escalada da montanha que Jesus apresenta no Sermão do Monte. Nós vamos levando muitas quedas, tentando escalar a montanha das nossas virtudes. E o erro, a queda, o engano faz parte do processo do aprendizado. Todo mundo que começou uma profissão, em algum momento errou. Às vezes a gente não admite que erra porque o orgulho não deixa. Falta ali a humildade. Mas todos nós. Eu me lembro que a primeira prova que eu elaborei na minha vida, eu levei para minha coordenadora para ela ver, uma escola rigorosíssima de Teresina. Não faz nem propaganda a escola, é uma escola de alta sociedade. Eles não fazem nem propaganda. Os filhos dos governadores, dos deputados federais, dos senadores lá em Teresina, todos estudam nessa escola. A coordenadora pegou minha prova para aluno de terceira série de ensino fundamental. Ela pegou minha prova, ela riscou minha prova todinha. Ela disse que a prova estava completamente inadequada para o nível daqueles alunos, crianças de 9 anos de idade. E ela pediu que eu refizesse a prova todinha, como se eu estivesse fazendo uma prova para alunos de 8ª série. E eles estavam na terceira série do ensino fundamental. E eu peguei minha prova, botei debaixo do braço, depois ela me esculhambar de todo jeito na frente dos professores, porque ela não falava assim, eu estou falando com vocês. Ela ter me dito coisas horríveis, que eu não sabia escrever, que eu não tinha porque. Será que eu realmente tinha feito um curso de letras? Aí eu cheguei na sala dos professores, a professora de biologia, na época da minha colega, disse assim: é assim mesmo, ela faz isso com todo mundo. E como novato, você é pior. Aí eu fiquei lá 6 meses, passei no concurso e fui embora. Porque eu disse que eu não podia adoecer com a doença dela. Mas eu levei aquilo para a minha vida. Por quê? Porque os erros que eu cometi naquela prova, eu nunca mais cometi. Eu cometi outros, mas aqueles mais não. Então a gente precisa compreender que nesse processo, nessa busca da nossa escalada, da escalada na direção da nossa perfeição, do nosso aperfeiçoamento, nós vamos cair, nós vamos errar muitas vezes. Agora, a criatura que tem a simplicidade como uma característica da sua jornada, ela tem uma probabilidade muito grande de cair menos e de se machucar menos. Por quê? Porque a pessoa que desenvolve simplicidade, ela vai pouco a pouco retirando as capas do orgulho. Imagine que a simplicidade ela seja uma cebola. E o nosso orgulho está lá no miolo, a nossa simplicidade está lá no miolo da cebola. Só que para a gente desenvolver simplicidade,
que é uma das características da pureza de coração, eu preciso ir tirando as capas do orgulho. Então, à medida que eu vou descascando aquela cebola, eu vou tirando as capas do meu próprio orgulho, eu vou me tornando uma pessoa mais simples. Porque geralmente as pessoas orgulhosas também são pessoas que desenvolvem o seu jeito de viver, o jeito de existir, o jeito de caminhar de maneira muito difícil. Normalmente são muito endurecidas, revoltadas, amarguradas, apegadas, tem a posse como uma das características. Então a gente precisa ir simplificando a própria vida. A gente, não sei se vocês convivem com alguém assim, mas é muito comum a gente encontrar isso no nosso trabalho, especialmente nas nossas atividades profissionais. Que você tem uma coisa simples para fazer, mas a pessoa dificulta tanto, que fica impossível fazer aquilo, porque ela dificulta demais, né? Isso serve para tudo na nossa vida, para absolutamente tudo. Quando você vai fazer uma faxina, quando eu vou fazer uma faxina na minha casa, como é que eu faço uma faxina na minha casa? Eu varro, passo o pano, quando dá tempo, limpo as coisas, os móveis, lavo o banheiro, quando dá tempo, limpo o quintal. Mas tem gente que vai limpar uma casa, ela bota todos os móveis para fora. Ela lava a casa todinha. E aí não basta ela lavar a casa toda, ela tira todos os móveis do lugar. Mas não basta ela tirar todos os móveis do lugar, ela passa álcool em tudo. E ela dificulta o processo. Aí o que acontece? A pessoa adoece. Aí você vai, se eu for fazer uma faxina na casa de uma pessoa dessa, meu amigo, ela vai me mandar embora da mesma hora. Porque o processo que ela construiu para a vida dela é tão complexo que dificulta a vida dela. Isso é para tudo na vida da gente, para relacionamento, para amizade. Tem pessoas que colocam tantos critérios para poder ser amigo, para poder ter você como amigo, para você ser amigo daquela pessoa, que ela vive só. Ela vive sozinha, ela é criteriosa demais, escolhe demais. Os relacionamentos da mesma forma. Eu tenho uma lista de exigências para você atender, para você poder se relacionar comigo. É um relacionamento, é um protocolo da empresa, né? Então, simplicidade está diretamente relacionado com a vivência da humildade. Porque a humildade é um sentimento. E a simplicidade é o modo como nós vivemos a humildade. Geralmente as pessoas que são simples, elas aprenderam a desenvolver humildade. E as pessoas que aprenderam a desenvolver humildade, que vivem de maneira simples, geralmente estão se preparando para desenvolver pureza de coração. É por isso que o Evangelho nos diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como emblema dessa pureza. Por quê? Porque a criança é simples. Minha gente, você já viu uma criança que ganha uma fantasia do Homem-Aranha e ela quer passar o mês inteiro vestida de Homem-Aranha? Ela quer ir para a escola vestida de Homem-Aranha, ela quer ficar em casa vestida de Homem-Aranha, ela quer dormir vestida de Homem-Aranha, ela quer ir para o parquinho vestida de Homem-Aranha, ela não está nem aí se o povo vai dizer que ela só veste a mesma roupa. Mas se a gente, especialmente nós mulheres, vai saindo da nossa casa usando um vestido e chegar numa festa e encontrar uma pessoa com o mesmo vestido, a maioria de nós volta para casa para trocar de roupa. A maioria volta para casa para trocar de roupa. Porque aí entra o orgulho, não posso ficar usar a mesma roupa que aquela pessoa está usando. Então, a gente vai reconhecendo essa pureza na vivência. E não adianta a gente fingir que é puro de coração, que não vê maldade em nada. Não, eu não vejo maldade em nada. Não vejo maldade em nada. Aí passa uma pessoa ali na rua, falta atropelar um cachorro, passa na maior velocidade do mundo de moto, por pouco não mata o cachorro.
diz, olha, o ordinário daquele, quando mata um cachorro é louco, que deve ter doido, será que está embriagado? Começa o processo do julgamento. Para onde é que foi a nossa pureza de coração? Foi para o saco. Porque se a gente julga, a gente perdeu essa pureza de coração. Aquela criatura pode estar apressada porque está doente, está com dor de barriga, pode estar apressada porque alguém ligou para ele, o filho está passando mal, pode estar apressada porque ele não tem a menor noção ainda de zelo de cuidado pela vida dele e pela vida do outro, por um monte de motivo. Então a gente perde com muita facilidade aquilo que a gente julga ter como pureza de coração. Quando a gente empresta dinheiro para um amigo, tem duas coisas que acontecem. Você perde um amigo ou você perde o dinheiro. E aí você tem que fazer uma escolha. O que é mais importante? Se é o amigo ou se é o dinheiro. E geralmente, quando a gente empresta dinheiro para um amigo e ele não paga o que ele deve, e a gente vê ele bombando nas redes sociais, no restaurante, no boteco, no caldeirão, viajando, a gente ainda diz assim, olha, não me paga meu dinheiro, mas vive aí, farriando no meio do mundo. Quer dizer que agora eu vou fazer de doido, vou perder meu dinheiro que eu emprestei. Tem uma passagem no Evangelho que diz que a gente empresta, então se você só empreste dinheiro para um amigo, se você souber que você não vai precisar daquele dinheiro nunca mais para nada. Porque tem inclusive uma passagem no Evangelho que diz que a quem nós emprestamos não devemos pedir pagamento. Porque de quem é a dívida? Não é do outro? Se ele vai pagar ou não vai pagar, de quem é ainda a dívida? É dele. Então, todas as vezes que vocês forem emprestar dinheiro para alguém, pense duas vezes. Se for para um amigo ou para alguém da família, calcule se você pode viver sem aquele dinheiro, porque senão é muito provável que a gente esqueça a pureza de coração e comece daqui a pouco a julgar a pessoa pelo que ela come, pelo que ela gasta, para onde ela vai, com quem que ela sai, o que ela está fazendo. Aí a gente começa a construir o que nós chamamos, ou que o Emmanuel também chama de feição externa da vida. O que é uma feição externa da vida? Trocando em miúdos, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. A gente tem a aparência da pureza. Eu sou um anjo de candor, não penso mal de ninguém. Eu não tenho esse tipo de pensamento. E por dentro, o julgamento corroendo ali o coração. Então a gente precisa lembrar que a pureza, ela não vem com a aparência exterior. A verdadeira pureza, ela é uma construção interior. Por isso que o Evangelho nos diz que somente o Espírito que atingiu a perfeição é que pode nos dar o modelo exato de pureza. Só tem um Espírito desse planeta que atingiu a perfeição. O nome dele é Jesus. Todos os outros, minha gente, todos nós, por mais que a gente tenha desenvolvido virtudes, nós, em alguma medida, temos ainda as nossas imperfeições. Ainda não somos puros como Cristo. Somente Ele pode ser considerado o modelo ideal de pureza de coração. Então, olha só, pureza é igual, de acordo com o Evangelho, pureza de coração é igual a simplicidade mais humildade, que é o oposto. Pureza de coração é o oposto de orgulho e de egoísmo. Então, vamos fazer uma avaliação agora, íntima. Ainda sou orgulhoso? Ainda me melindo? Ainda me aborreço? Ainda me chateio? Ainda fico irado? Ainda tenho raiva? Ainda fico irritado? Orgulho. Acho que sou melhor
melhor do que todo mundo. Ainda penso no melhor somente para mim e para as pessoas que eu amo. Egoísmo. Então a gente ainda não desenvolveu pureza de coração, né? Como o Evangelho nos ensina. A gente ainda não desenvolveu pureza de coração. E nós temos uma tendência perversa, diz o Evangelho, né? É uma tendência perversa de olhar para os outros e achar que são os outros que não são puros de coração. Nós é que somos. A gente tem essa tendência perversa de olhar para as pessoas, especialmente que nós não gostamos, e achar que elas é que são impuras, elas é que são cruéis, elas é que são orgulhosas, elas que são egoístas, mas nós não somos. E o Evangelho diz aqui, eu botou até um círculo bem grande, é uma tendência perversa. Por quê? Porque é muito fácil enxergar o cisco no olho do outro e não perceber a trave no nosso olho. Está lá no Evangelho. Então, o convite desse capítulo, especialmente, é para que a gente possa refletir sobre a real pureza de coração. Como é que eu estou treinando o músculo, né, da pureza de coração? Quais são os exercícios diários que eu estou fazendo, as atitudes que eu tenho tomado na minha vida para realmente desenvolver a pureza de coração? Tem uma que é essencial, que é inadiável. É olhar para dentro da gente e perceber quais são os meus defeitos, quais são as minhas mazelas. É o primeiro passo. Tentar enxergar quem eu sou de verdade. Tentar olhar para mim e perceber. A gente aprende na doutrina espírita que nós atraímos para a nossa vida quem nós somos. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são uma média daquilo que nós somos. Então, observe quem são as pessoas que estão ao redor de cada um de vocês. E observem nelas as características mais marcantes nessas pessoas. Tem umas que são mais caladas, umas que são mais explosivas, umas que são mais fechadas, umas que são mais alegres, umas que são mais espontâneas, umas que são mais carrancudas, umas que são mais irritadiças, umas que são mais indolentes, né? Indolente preguiçoso, outras que são mais elétricas, mais agitadas, e faz uma média de tudo isso. O resultado dessa média é você, porque nós atraímos para a nossa vida quem nós somos. Eita, Adriana, mas tem um bocado de gente que eu pensei que eu estava atraindo para a minha vida, que era por engano por aqui. Não é não. A gente atrai por semelhança. Semelhante atrai semelhante. Então nós somos o resultado da média de todas essas pessoas. E esse é um bom exercício para a gente se conhecer. É um bom exercício para a gente aprender a se conhecer e para a gente perceber por que nós estamos atraindo aquelas pessoas para a nossa vida, porque normalmente nós trazemos dentro da gente, trazemos em nós questões que as atraem. Estou me amando de menos, sou orgulhoso demais, sou egoísta demais, sou vaidoso demais, sou prepotente demais, sou arrogante demais, sou negligente demais com a minha própria vida. Estou me amando menos do que eu deveria. A gente vai olhando e vai percebendo. Porque quando a gente percebe todos esses aspectos da nossa vida, nós vamos deixando de julgar. E quando paramos de julgar os outros e começamos a olhar para nós mesmos, nós começamos a desenvolver a pureza de coração. Porque a gente começa a procurar enxergar Deus em todas as criaturas. A pessoa cometeu o maior equívoco do mundo. Ela tem o direito de errar. Ela tem o direito de errar. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça dela todas as vezes que ela erra. Porque uma coisa é compreender a pessoa,
Outra coisa é concordar com o erro. Você pode até compreender a pessoa, mas você não precisa concordar com o equívoco. Então, só para a gente ficar assim, né, ficar mais claro, eu compreendo perfeitamente um alcoólatra, porque eu sei que um alcoólatra é alguém que passa por dores que eu não sou capaz de imaginar, porque eu nunca fui alcoólatra. Então, nós somos perfeitamente capazes de compreender a dor do alcoolismo, mas eu não concordo com o alcoolismo, não concordo com o uso exacerbado de álcool. Eu posso compreender perfeitamente um dependente químico, mas eu não concordo com o uso de drogas, entende? Então, esse processo de desenvolver essa capacidade de enxergar as pessoas, as criaturas de Deus, de percebê-las sem julgamento, é exatamente o que a doutrina espírita nos ensina como pureza de coração. Não adulterar o nosso pensamento. Porque a gente pensa que adultério é só quando alguém trai alguém, né? Não, gente. Adultério é uma palavra que Jesus usou em vários momentos. Tanto adultério quanto escândalo. Porque o escândalo não é a coisa em si. O escândalo é a consequência daquela coisa. Adultério é uma palavra que serve inclusive para o nosso cotidiano, porque nós vivemos adulterando o nosso pensamento. Quando é que a gente adultera o pensamento? Quando a gente julga. Quando é que a gente adultera o pensamento, a gente pensa mal da pessoa. A gente vive uma situação, daquela situação a gente faz um julgamento, daquele julgamento a gente dá uma sentença e daquela sentença a gente muda a nossa relação com a pessoa. Ou então você fala mal dela. Maledicência. Adulterou, né? Adulterou o pensamento. Aí adultera o pensamento, adultera as relações e assim as coisas vão se encaminhando. Então, a gente vai conseguir um dia construir essa pureza de coração quando deixarmos de viver apenas da aparência. Só lavar as mãos, né? Como a gente vê na passagem lá dos fariseus em Jerusalém. Quando nós abandonarmos as falsas aparências, quando nós deixarmos de adulterar o pensamento. Lembra que Jesus disse certa vez que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai da sua boca que provém do coração. E um coração puro não calunia, não fala mal, não julga, não ataca, não agride. Por isso que a gente está falando de adultério, porque um coração puro não adultera os seus sentimentos, as suas palavras, os seus pensamentos. Um coração puro não escandaliza, porque o escândalo não é o que acontece, é a consequência do que acontece. Às vezes acontece um episódio que nem é como a gente soube, mas começa uma história, uma pessoa conta uma versão, depois outra pessoa conta outra versão, depois alguém conta mais uma versão, e quem conta um ponto aumenta um ponto. Quando a gente menos espera, a história está completamente adulterada e virou um escândalo. Porque aí não foi o fato em si, foi a adulteração do fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, que nos adultera, que provoca um escândalo, é o que sai. É o que sai porque provém do coração. E toda religião, inclusive a doutrina espírita, todas elas têm como objetivo conduzir o homem na direção de Deus, conduzir o homem na direção da pureza de coração, conduzir o homem nesse exercício de enxergar nos outros seu semelhante. Porque essa é a verdadeira pureza de coração. E para a gente ir encerrando essa nossa conversa, porque esse capítulo ele é curtinho, mas ele dá aqui
muitos panos para mangas, né? A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. É a gente lembrar que se a pureza de coração, ela só existe no desenvolvimento da humildade e ela só pode ser percebida no exercício da simplicidade, a gente começar a pensar: em que medida está a minha humildade? Até que ponto eu tenho vivido de maneira simples, sem tentar prejudicar ninguém, sem tentar dificultar a vida de ninguém, sendo instrumento, sendo meio, sendo ponte para facilitar a vida das pessoas, ao invés de ser dificuldade. É tão triste quando a gente ouve um pai e uma mãe dizer no atendimento fraterno, às vezes assim: meu filho é um problema dentro de casa, vive de mau humor, briga com todo mundo, a gente não sabe mais o que fazer. Dificultou a relação. Cadê a simplicidade? Como da mesma forma, muito doloroso às vezes ouvir um filho, um adolescente dizer: a vida da casa está muito difícil, porque meu pai, porque minha mãe dificultou muito o relacionamento, dificultou muito a conversa, dificultou muito o diálogo, está tudo muito difícil. Deixou de ser ponte e passou a ser muro. E quem decidiu ser muro vai sofrer muito. Quem escolheu na vida ser muro ao invés de ponte, escolheu abandonar a simplicidade dessa caminhada. Escolheu o lado mais doloroso da vida. Então vamos pensar sobre isso, né? Até que ponto o meu coração tem se purificado? Porque o coração puro, diz o benfeitor Emmanuel, clareia os olhos, então não vejo com maldade. Quem tem o coração puro não olha para as coisas com maldade. Quem tem o coração puro não ouve as coisas com maldade, distorce as coisas que ouve. A pessoa que não tem pureza de coração. Porque quem tem um coração limpo, um coração puro, está o tempo inteiro inspirado por Deus, consegue ver e ouvir o bem por onde caminham e onde estejam, coisa que a maioria de nós ainda não faz, porque quem tem um coração puro escolhe sempre a melhor parte. E não é a Poliana, né? Porque eu li Poliana menina, Poliana moça, quando eu era adolescente, minha mãe me obrigou a ler. E a Poliana, quem já leu o livro da Poliana sabe que a Poliana fala um jogo do contente, está tudo lindo e maravilhoso, tudo na vida está lindo e maravilhoso. E aquele livro, aqueles 3 livros me ajudaram muito. E hoje a doutrina espírita me explica muitas coisas que estão naquele livro que não é espírita. E me ajuda a refletir sobre as minhas próprias atitudes, porque eu também estou em trajetória de perfeição, eu também estou buscando me melhorar, eu também todos os dias estou buscando ser melhor, assim como todos vocês. Então, nosso convite hoje, como diz aqui o benfeitor Emmanuel, é para que nós permitamos em nossas vidas, no nosso dia a dia, que o sopro divino da simplicidade e da humildade envolva os nossos corações, para que nós possamos deixar de reprovar, de criticar, de condenar e de destruir, porque só agem dessa maneira os corações que ainda não foram tocados pela verdadeira pureza, aquela ensinada por Jesus. E aí termina o texto dizendo assim: busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade, juntando ao redor de nós os velhos, os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento, e nessa faina bendita de louvar o bem, de ver o bem, de ouvir o bem, de perceber o bem nos outros, levaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça, lavaremos o tecido sutil de nossas almas,
para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Nós só conseguiremos lavar o tecido do nosso espírito quando tornarmos o nosso coração puro. E será nesse dia que nós conseguiremos ver em espírito e verdade a presença divina. Muito obrigada pela atenção de vocês. Então, antes da nossa prece final, será também a nossa liberação, só lembrar que a partir de agora nós temos o passe 1 e o passe 2. As pessoas que não fizeram atendimento fraterno, que não estão em tratamento, que não precisam marcar o passe lá na fichinha na recepção, estão fazendo o passe 2. Aí aguardam todos receberem o passe 1, para no final vocês passarem pelo passe 2. Qualquer dúvida, estaremos lá na recepção para esclarecer. E agora o nosso momento de liberação, que é prece